3, deu para entender? Ok. Para falar a favor, Afonso Mota. Esse destaque, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é de autoria do líder da nossa bancada, deputado Everton Rocha, do Maranhão, que está em tratativas fora da casa e nos pediu para registrar de forma bem objetiva e singela que na forma como se encontra a redação que nós acabamos de aprovar, sem o destaque, 45 municípios do estado do Maranhão seriam excluídos. Com essa menção, o estado do Maranhão, na forma tipificada pela presidência, ao ler a proposta, todos os municípios do estado do Maranhão estariam incluídos, e assim estaria se fazendo justiça. Como há um entendimento, um acordo com relação a esse destaque, nós acreditamos e pedimos a aprovação de todas as bancadas para que assim conste no texto definitivo. Muito obrigado, senhor presidente. Orientação de bancada. Quem votar sim, quem votar sim, vota pela mudança, para a inclusão da expressão Estado do Maranhão. Quem votar não, rejeita o destaque, fica o texto original, ok? Não está escrito não, Caetano. Desculpa, tá não. Está como assinado. Mas, bom, você se quiser falar, fala, eu permito. Vamos lá. Marcos. Deu certo? Marcos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pela importância dessa matéria, eu gostaria de novamente falar aqui que, por exemplo, hoje aqui está presente a direção da Cooperativa de Irecê, o Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Irecê e da região, e exatamente pela importância que tem para 154 mil produtores rurais. No Brasil inteiro são 154 mil produtores rurais que serão beneficiados com o PLV e com a MP 707, senhor presidente. Queria dizer aqui, esclarecer para todos os deputados e deputadas dessa casa, que quanto menor é o produtor rural, maior é o rebate na negociação, que chega a 95%, 90% e vai ser escalonado, senhor presidente. Isso vai beneficiar principalmente os menores, os micro, o pequeno produtor rural da agricultura familiar, aquele que subsiste daquela produção que ele faz ali, em cada rocinha pequena, em cada quintal, em cada local que ele plante, que consequentemente ali está o seu ganha-pão, o ganha-pão da sua família, da sua vida. Eu sei o que é isso, senhor presidente, porque eu sou sertanejo, nasci ali da região de Irecê e conheço muito bem a realidade daquele povo, porque trabalhei na roça até os 15 anos de idade. Conheço consequentemente a situação. E essa população rural, especialmente os pequenos produtores rurais, tem sofrido muito porque não consegue ter acesso, sabe, aos empréstimos, aos financiamentos nos bancos oficiais, no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste, e vem sofrendo há muitos anos com isso, senhor presidente. Portanto, nós achamos importante a participação e a aprovação completa, inclusive aí com essa emenda do Maranhão, que seja incluso também o Maranhão, é importante para esses 30 e poucos municípios dali da região que vão ser beneficiados. Todos os produtores rurais que estão devendo, consequentemente vão conseguir renegociar suas dívidas, vai melhorar a sua vida, a vida das suas famílias, a vida do povo sertanejo. E hoje, com a aprovação total dessa MP e da PLV aqui dentro, hoje, senhor presidente, vai ser um dia de comemoração aqui nessa casa pela importância desta matéria para o povo nordestino, para o povo da região do Nordeste brasileiro, especialmente para o semiárido dali da Bahia, consequentemente da região de Irecê, da região total do semiárido baiano. Parabéns aos deputados que vão aprovar hoje aqui essa MP. Orientação de bancada, ao destaque, número 14. Quem votar sim, vota pela inclusão Estado do Maranhão. Quem votar não, mantém o texto. Com voto, bloco do PP. O bloco do PP, senhor presidente, entende que é importante que nós possamos deixar, inclusive, esses 45 municípios do Maranhão, conjuntamente com os demais municípios da região do Nordeste. Então, nós vamos acompanhar o pedido do deputado Everton Rocha e da toda a bancada do PDT. Partido Progressista, o bloco do Partido Progressista vota sim. Como vota o PMDB?
O PMDB encaminha sim, embora haja algumas divergências devido a alguns municípios que vão ficar com duas possibilidades de trabalhar tanto na Sudã quanto na Sudene, mas o PMDB encaminha sim. Como vota o PT? O PT entende, senhor presidente, que todos os produtores rurais que estão com problema de renegociação de sua dívida devem ser, sim, contemplados, enquadrados dentro dessa MP, dentro da SPLV, para que todos sejam beneficiados. É um momento importante, é um dos momentos mais importantes aqui dessa casa, porque vai beneficiar o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, o micro, sabe, e consequentemente a sociedade rural que mais necessita desses benefícios vão ser beneficiados. O PT, portanto, senhor presidente, vota sim. PSDB. PSDB é solidário a todos os produtores do estado do Maranhão e também encaminha sim. PR. PR encaminha sim, senhor presidente. PSD. O Maranhão é Nordeste, senhor presidente, então voto sim para a inclusão desses municípios. PSB. Democratas. Senhor presidente, da forma como está o texto, somente o Maranhão dos estados do Nordeste que está ficando de fora. Então é muito importante que seja incluída essa expressão e o Democratas encaminha sim. PRB. Senhor presidente, primeiro cumprimentar o deputado Everton Rocha pela iniciativa e dizer que essa é uma oportunidade de beneficiarmos os produtores rurais e, de forma muito especial, os produtores rurais do Maranhão, produtores agrícolas que, certamente, com esse escalonamento do pagamento das dívidas, vai beneficiar de forma direta. Portanto, nós cumprimentamos o líder, o Everton Rocha, pela iniciativa de poder atender aos produtores rurais também do estado do Maranhão e, portanto, o PRB encaminha-se nessa iniciativa, considerando o grande benefício, não só para o Brasil, mas especialmente para o Maranhão. Presidente, para encaminhar pelo PSB. Tá, primeiro o PDT, que já tinha chamado com a eleição de líder, o tempo de líder. Pela liderança, presidente. Colega deputados, eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar todos os partidos, o relator, o deputado, colega Max Beltrão, todos os líderes partidários, a nossa bancada do Maranhão, e dizer que esse gesto que vocês estão dando aos 45 municípios do Maranhão que não estavam incluídos aqui na medida provisória, a quase 200 mil trabalhadores rurais, produtores do nosso estado, é dizer que todos eles estão de já dando um muito obrigado e agradecendo o gesto dessa casa de, no momento difícil que o Brasil vive, nós podermos olhar para o nosso povo do Maranhão, que é um povo trabalhador, um povo altivo, que eu tenho certeza que o que ele precisa é apenas de incentivo para fazer o Brasil produzir, para fazer o Brasil dar certo. Esse gesto que vocês estão nos dando é o gesto que também o PDT e em todos os momentos faremos no processo de construção do Brasil que precisa sair dessa crise, deputado Glauber. É o Brasil que precisa se unir nas pautas comuns a favor dos trabalhadores, dos servidores, das pessoas comuns, das pessoas que mais precisam do Estado e que precisam de todo o nosso trabalho aqui dentro dessa casa. Nós sabemos que esse ano foi um ano difícil, assim como os outros anos, mas esse, em especial, no Maranhão, em todos os setores da produção, nós tivemos dificuldade com a escassez da chuva. Nós tivemos aí produtores que perderam 100% a sua lavoura. Nós tivemos pequenos, médios, os grandes produtores também foram frustrados com a sua produção e também nós sabemos que com isso perdem o poder de pagamento e de compromisso para honrar as suas dívidas junto às instituições financeiras. Portanto, esse momento difícil que nós vivemos é o momento de a gente dar a eles um incentivo para que eles possam continuar o ano que vem, se Deus quiser, com chuva, com muita vida, com o nosso homem do campo motivado, ele poder voltar para a sua terrinha, produzir, poder pagar o seu financiamento, poder pagar as suas dívidas. Então eu tenho certeza que não é só
É o deputado Everton Rocha que agradece, mas é toda a bancada do Maranhão, porque nós, com certeza, estamos unidos na pauta que beneficia o pequeno e que beneficia o trabalhador, o produtor rural do nosso Estado. Muito obrigado, presidente, e obrigado mais uma vez todos os partidos que estão aderindo à nossa emenda, dizendo sim a ela e juntando aí, apoiando 200 mil trabalhadores rurais do nosso Estado. Muito obrigado. Bloco do PTN. Sim, senhor presidente. Sim. Solidariedade. Senhor presidente, na mesma linha, nós achamos que é justo recompor o Maranhão, nós vamos sim. PCdoB. Senhor presidente, o PCdoB cumprimenta o deputado Everton Rocha, que encaminhou esse destaque, buscando dar um tratamento ao Maranhão, que é um tratamento adequado, se colocando no mesmo contexto de outras regiões que têm um tratamento de rebatimento dessa dívida compatível com a possibilidade dos agricultores saldarem as suas dívidas com dignidade. Quem não pagou essas dívidas, não pagou porque faltou vontade, é porque faltou condições econômicas, faltou recurso. O homem do campo trabalha duro, trabalha firme para garantir e honrar os seus compromissos. Portanto, o PCdoB encaminha o voto sim. Como vota o PPS? Senhor presidente, primeiro eu quero cumprimentar o colega, deputado Everton, pela iniciativa em relação ao Estado do Maranhão. O Estado do Maranhão, os produtores rurais têm um nível de importância muito grande na economia do Estado pelo próprio formato econômico do Maranhão. E a gente sabe que a seca ela atinge a todos da região do semiárido. Esse é um benefício importante para os milhares de trabalhadores rurais, porque poderão partir para a renegociação de suas dívidas, muitos deles quebrados pela própria crise econômica, que, como todos nós sabemos, atingiu em cheio especialmente os menos favorecidos, os excluídos do Brasil. Portanto, os meus cumprimentos ao deputado Everton, e o PPS orienta sim, em nome da agricultura, em nome dos menores, daqueles mais excluídos do Estado do Maranhão. PHS, senhor presidente, pela agricultura em nosso país, sim. PV. Senhor presidente, o Maranhão precisa e deve ser contemplado. Mais uma vez eu registro a minha indignação, a razão de não ter entrado a totalidade do território capixaba. Nós apresentamos uma emenda ao relator, que com sua boa vontade nos acolheu, fizemos um voto separado na MP, o Maranhão está sendo contemplado justamente, precisa e merece. Agora quero registrar a minha indignação da razão de não ter aceito a totalidade do território capixaba. O Espírito Santo, que sofre com a seca terrível nos últimos anos, é o estado com a menor inadimplência, é o estado que melhor paga os seus compromissos. O agricultor capixaba honra o compromisso, o capixaba honra a palavra, e dessa vez precisamos do governo, e o governo nos virou as costas, não recebeu a totalidade da agricultura capixaba. Trabalhamos, honramos, produzimos alimento e riqueza, e o governo tem essa cara de pau de não atender os capixabas, mas nós vamos continuar trabalhando firme e forte para salvar nossas vidas. O PV orienta sim, mas existe indignação com esse ato do governo. Pessoal, como nessa matéria em específico retoma-se a lógica da medida provisória original, com teto de até R$100 mil, que aí vai tratar especificamente de pequenos produtores, o pessoal orienta o voto sim, para ser incluído também o Estado do Maranhão. Agora eu quero aproveitar esse tempo para falar da não possibilidade da gente votar de imediato a proposta da AGU pelo trancamento da pauta. Trancamento da pauta esse que só ocorre porque essa casa ainda não votou a autonomia já proposta em PEC definitivamente da AGU, porque senão não haveria trancamento de pauta. Aí a gente fica com a seguinte situação: não tem trancamento de pauta para votar a cúpula do Supremo, os ministros, e para votar a AGU e a Defensoria tem. Pessoal... Proz, se desejar, acompanha o tempo de líder. Sim, desejo. Tá ok, com o tempo de líder agregado. Você é parceiro.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, amigos que nos acompanham pela TV Câmara, servidores da AGU, que contam com a nossa solidariedade e o nosso desejo de dar celeridade a esse requerimento de urgência. Primeiramente, senhor presidente, o PROS orienta sim. E eu quero, senhor presidente, aproveitando o tempo de líder do PROS, eu gostaria de, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades de Recuperação de Dependentes Químicos do Brasil, demonstrar aqui a minha indignação com o corte que foi feito do irrisório investimento que a Senad faz nas comunidades terapêuticas através da contratação de vagas sociais para a recuperação dos nossos jovens no Brasil. Não é exclusividade minha e nem tanto de alguns poucos deputados a consciência da tragédia que as drogas hoje representam para as famílias brasileiras. Nós sabemos, senhor presidente, que hoje pelo menos 2 milhões de famílias sofrem com seus filhos viciados em crack, sem considerar o uso de maconha, de cocaína, de álcool e outras drogas. Só no crack nós temos pelo menos 1% da população brasileira hoje viciada e usuário compulsivo. Desses 2 milhões de jovens que hoje estão nas ruas do Brasil, só em Belo Horizonte, a minha cidade, nós temos 3 mil pessoas que estão hoje nas ruas usando crack. As comunidades terapêuticas espalhadas pelo Brasil, que fazem um trabalho que o governo deveria fazer, mas não faz, porque não quer, porque não sabe, porque não toma iniciativa, essas comunidades acolhem por ano em torno de 100 mil pessoas, que significa 5% daqueles usuários de crack no Brasil. Esses 100 mil jovens que são acolhidos, homens, mulheres, adolescentes, crianças, adultos, desses 100 mil que são acolhidos pelas comunidades terapêuticas, que chegam a ter até 70% de recuperação, como a Fazenda da Esperança, que já tem realmente dados concretos mostrando a capacidade de recuperar nossos jovens, apenas 7 mil vagas são contratadas pelo governo federal por ano. Ou seja, temos 2 milhões de jovens no crack e o governo federal contrata apenas 7, paga 7 mil vagas, que já é irrisório. E agora a Senad vem informar um corte de 41%, ou seja, vai para 3.500 ou 4 mil vagas no máximo. Isso, senhor presidente, é não querer ajudar a recuperar os nossos jovens e querer contribuir ainda mais com a violência e a criminalidade. A COFENAC, Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, em reunião com a Senad, demonstrou essa indignação, porque eles se matam para ajudar os nossos jovens a se recuperarem das drogas. Um orçamento que deveria ser, no mínimo, para recuperar 200 mil, que fosse 10% daqueles que hoje estão no uso do crack. E o governo, além de não fazer praticamente nada para ajudar a recuperar os nossos jovens, sabendo que quando nós acolhemos... Para concluir, por gentileza, rapidamente. Sabemos que quando nós tiramos um jovem das ruas que está usando crack numa cracolândia, nós não estamos simplesmente ajudando-o, nós estamos ajudando as suas famílias que também ficam desestruturadas. Nós estamos ajudando as outras famílias e as outras mães que diminui o medo de que esse jovem, sob o uso da droga, fará mal aos seus filhos e fará mal à sociedade.
Com isso, nós economizamos na política pública de segurança, no investimento nas cadeias, nas penitenciárias, mas parece que o governo não quer olhar pelos nossos jovens. Prefere ficar falando de dados e mais dados das pessoas que estão sendo vítimas de assassinato, violência, criminalidade, enquanto nós apontamos o caminho. Nós sabemos como fazer. Tomara que o próximo governo nos dê atenção, nos dê ouvido, porque tudo será melhor do que a política atual do governo federal. Rede. A Rede vota sim a esse destaque do PDT e aproveita, senhor presidente, para solicitar a realização de uma sessão solene em homenagem ao Dia Mundial Sem Tabaco na quinta-feira, dia 2, como depende da autorização da mesa diretora e de Vossa Excelência, eu queria de público pedir a Vossa Excelência que autorizasse a realização disso numa quinta-feira de manhã, o que depende da mesa diretora. Dia Mundial Sem Tabaco, uma iniciativa com o Instituto Nacional do Câncer para o combate ao fumo no Brasil. PMB. O PMB vota sim, é a favor da agricultura familiar, é a favor dos pequenos agricultores. Queremos empenhar nosso apoio também aos caminhoneiros e, mais uma vez, ressaltar a importância de se cumprir a palavra e fazer justiça ao conjunto dos nossos servidores, votando as urgências nas carreiras dos servidores, né? Os servidores dos judiciários, da AGU, Defensoria Pública da União e MPU. E, né, aproveitar para fazer um convite aqui a todos os parlamentares, vai ser lançado hoje às 18 horas a Frente Parlamentar Mistas da Internet Livre e Sem Limites, que vai ser aqui às 18 horas no Salão Negro. Então, convidar todos os parlamentares. Hoje, inclusive, aprovamos vários requerimentos da Comissão de Defesa do Consumidor, inclusive uma convocação do presidente da Anatel para prestar esclarecimentos em relação às medidas, né, que a agência vem adotar, que mais parece aí a advogada do setor, em vez de regular o setor e representar a população brasileira, infelizmente. Como vota a minoria? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós achamos justo que seja incluído o Estado do Maranhão nos benefícios aqui elencados. Consequentemente, a minoria, por todos os seus partidos, vota sim. Como vota governo? Eu quero agregar o tempo de liderança do governo no encaminhamento, presidente. É porque está na vez, aí eu tenho que chamar os líderes pela ordem. Não tem, eu agreguei porque era ordem. Agregar, presidente, por favor. Sim, eu não tenho condição de agregar. Eu tenho que chamar o líder pela ordem. Eu agreguei aqueles que estavam na ordem. Depois eu escrevo Vossa Excelência e chamo na ordem. Então quero pedir pela liderança do governo. Para encaminhar a matéria, o governo encaminha sim, saudando o deputado Everton Rocha pela iniciativa de garantir que o Estado do Maranhão seja incorporado a esse benefício, que vai alcançar outras regiões igualmente importantes, como o norte de Minas, o norte do Espírito Santo. Essa emenda serve ao propósito de estimular o desenvolvimento regional do nosso país. Portanto, o governo vota sim. Em votação, o destaque número 14 da inclusão da expressão Estado do Maranhão. Os que forem favoráveis, permaneçam como se acham. Aprovado. Há um outro destaque. Bom, deputado Espiridião Amin, pela liderança do PP. Por gentileza, quais são os próximos líderes aqui, só para eu me programar? Espiridião Amin, Afonso Florense, Givaldo Carimbão, Ivan Valente, Orlando Silva. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero agradecer, em primeiro lugar, à liderança do meu partido por ter cedido o espaço para que eu pudesse aqui, em nome da Comissão Parlamentar de Inquérito, da CPI, portanto, dos crimes cibernéticos, anunciar à Casa e à sociedade brasileira o encerramento das nossas missões atuais. Foram, senhor presidente, praticamente 9 meses de trabalho, mais de 120 audiências realizadas aqui e em outros lugares do Brasil. Eu quero, nesse momento, agradecer a todos os que contribuíram com divergências, com opiniões, com informações e com muito conhecimento de causa para o absoluto sucesso
e o grande conjunto de serviços que o relatório e as conclusões desta CPI vão propiciar para serenar os conflitos e reduzir os crimes que ocorrem, penalizando o usuário e, acima de tudo, danificando o grande bem que é para o país e para o mundo a internet. Estendo esse agradecimento à deputada Mariana Carvalho, que, como presidente desta CPI, não obstante a sua juventude, deu uma demonstração de bom senso, de capacidade de diálogo e de liderança, todas essas qualidades inequívocas. Quero estender esse cumprimento ao vice-presidente da comissão, deputado Léo Brito, aos nossos sub-relatores, a eles cujo nome eu vou enunciar agora. Nós devemos o equilíbrio com que esta comissão se ouve, deputado Daniel. E começo pelo seu nome, deputado Daniel Coelho, deputado Rafael Mota, deputado Rodrigo Martins e deputado Sandro Alex. Quero também agradecer a todos os servidores que prestaram os seus serviços, aos nossos consultores, que enobrececeram o seu trabalho e deram mais conteúdo, mais consistência aos dados deste relatório, com muita dedicação, merecendo o aplauso que eu faço chegar a todo o corpo de servidores, senhor presidente, através de Vossa Excelência. A síntese deste trabalho seria muito difícil pretender sintetizar aqui o que nós produzimos. Mas resumo da seguinte forma: foram 34 propostas, 6 novos projetos de lei sobre os quais eu vou tecer breves comentários. 2 desses projetos de lei ensejaram debate e votação. Votação que representou, acima de tudo, o exercício da democracia naquela comissão. E eu saliento que os tópicos mais controvertidos, mais polêmicos, um dos projetos de lei trata da invasão a dispositivo informático, a chamada Lei Carolina Dickmann, que é o item 1.2 do relatório. Como resultado do destaque apresentado pelo deputado Marquesan, foi retirada uma expressão que consta do projeto da Lei Carolina Dickmann e que consta agora essa supressão do projeto de lei que a comissão assumiu. Qual seja, o atual texto diz que são considerados crimes apenas os episódios de invasão que exponham os dados pessoais a risco de divulgação em benefício de proveito ilícito do invasor. Essa expressão foi retirada e, assim, a proposta contida neste projeto fará com que qualquer invasão possa ser objeto de investigação e pronunciamento judicial. O outro, bem mais polêmico, é o projeto de lei que trata de bloqueio de aplicações. Como todos sabem, vivemos até ontem a controvérsia de bloqueio do WhatsApp. Bloqueio este que foi suspenso pelo Judiciário e está dando margem a muitas discussões. Quero deixar bem claro que o texto que nós aprovamos proibiria e não facilitaria a interpretação do juiz Montalvão. Por quê? Porque, caso aprovado o texto que nós estamos propondo,
só poderiam vir a ser retirados do ar sítios que estivessem localizados fora do nosso país e que não tivessem aqui representante. Não é o caso do WhatsApp, que tem representante aqui, tanto o WhatsApp, quanto o Facebook, quanto todos os outros sítios de mensagem instantânea que atuam no Brasil e que são por nós conhecidos. Deputado Moroni, apenas sítios plantados fora do país e sem representante aqui e que sejam principalmente destinados a crimes e estes crimes sejam julgados pelo judiciário, estes poderão ter bloqueado o conteúdo que transmitem. Portanto, fomos muito cautelosos, preservamos a liberdade de expressão, preservamos a neutralidade defendida no Marco Civil da Internet e este texto praticamente vedaria o equívoco, a meu ver e ao ver da Justiça, que foi cometido no caso do WhatsApp. Por isso, quem imaginar que a CPI aprovou algo que facilitasse o bloqueio havido, estará indo de encontro à realidade. Aliás, estará muito mais promovendo o terrorismo do que informação. Finalmente, são 2 propostas de fiscalização, 7 indicações, 2 ofícios ao fisco, 3 sugestões de termos a serem elaborados pelo Ministério Público e pelo Poder Executivo, apoio à tramitação e à apreciação de 9 projetos de lei já em andamento e sugestões de aprofundamento no estudo e no acompanhamento dessa matéria em comissões permanentes da Casa, inclusive com a proposta de criação de uma subcomissão de acompanhamento de crimes cibernéticos na Comissão de Ciência e Tecnologia. Finalmente, além desse agradecimento, quero dizer que esta Casa teve a coragem de abordar um tema conflituoso no mundo. Crime cibernético não é polêmica apenas no Brasil, é polêmica no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, em países livres, países democráticos. Não venham dizer que nós adotamos procedimentos estilo Coreia do Norte, como alguns insinuaram. Como líder. E só para concluir, quero deixar muito claro que como os crimes cibernéticos evoluem em tecnologia com uma velocidade espantosa, não será surpresa para este que cumpriu a tarefa de ser o relator, se daqui a 2 anos ou menos tivermos que fazer uma nova CPI em função desta evolução nem sempre saudável, evolução que infelizmente contribui para pedofilia, para pornografia, pirataria e outras agressões ao cidadão no mundo inteiro. Era o registro que eu queria fazer, mais uma vez agradecendo a todos os subrelatores. Como líder, Afonso Florencio. Eu ouvi. Senhoras deputadas, senhores deputados, povo brasileiro que nos assiste, é com perplexidade, com repulsa, por favor, o som está baixo, estão vários parlamentares acenando para mim que o som está baixo. É com perplexidade, com repulsa, com indignação e com veemente denúncia política que recebemos a representação da Procuradoria-Geral da República em relação ao presidente Lula, sustentada apenas em uma delação premiada, sem nenhum outro instrumento
de prova. Se a regra pega as N delações premiadas com relação a Aécio Neves, com relação a Michel Temer e com relação a vários outros, implicará em um conjunto de réus que vai impedir o próximo governo, se consumado o golpe. O presidente Lula foi objeto de uma busca de pista malograda. Não há pista, menos ainda prova, que sustente na delação premiada do senador Delcídio essa representação. Quando um coro contra o PT é posto em representação que tenta impedir a elegibilidade de Lula, num ambiente onde se perpetra um golpe contra a República, contra a democracia, e se constitui um governo que busca blindar um conjunto de atores políticos, o golpe não é só contra a democracia, é um golpe contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito e contra as conquistas populares que Lula, o PT e esse governo representam. E essas conquistas populares têm muitas dimensões, várias delas sob ataque permanente, como a política de valorização do salário mínimo, como Bolsa Família, como a política de combate à violência contra a mulher, simbolizada na lei da Maria da Penha, como a política de combate a trabalho similar a trabalho escravo, aqui tão denunciada pelos defensores do trabalho escravo, e com a política de fortalecimento do Estado brasileiro. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, com nitidez, convicção histórica, e hoje nós estamos honrados das decisões tomadas em relação, na Constituição, às atribuições do Ministério Público e da Procuradoria-Geral, com a independência investigativa da Polícia Federal, instituída na gestão do ministro Tarso Genro, no mandato do presidente Lula, e com fortalecimento das carreiras de Estado e do serviço público, com revisão de carreiras, mesmo que muitas pendências existam. A nossa perplexidade e a nossa oposição política à seletividade não embota a nossa posição de perseverar na conduta de que o Estado brasileiro deve estar aparelhado para combater a corrupção. Mas a corrupção não se combate apenas com o pedido de indiciamento com base em delação premiada. Na democracia, a presunção da inocência, o ônus da prova, caber à acusação, a garantia que está na Constituição do transitado e julgado, são valores, são princípios dos direitos individuais. E, portanto, deve se aplicar aos empresários, aos trabalhadores, aos agentes públicos, a Michel Temer, a Eduardo Cunha, a Aécio Neves, a Lula. Nós não podemos ter critérios distintos. Sobre alguns, como é o caso de Lula, apenas a busca de pista justificam a condenação prévia. Sobre outros, sequer a investigação corre. É o caso de Aécio Neves, é o caso de Michel Temer e de tantos outros. Portanto, preocupa não ao PT apenas, mas à consciência democrática brasileira, aos defensores do Estado democrático de direito, do devido processo legal, das garantias individuais. Isso preocupa, e preocupa muito, porque repercute também num critério seletivo de tratamento de PLs, por exemplo. Nós, do PT, tiramos a obstrução das medidas provisórias, buscando
e também dos PLs. A nossa obstrução era uma obstrução de natureza política, porque não é comum o que está acontecendo. Tem que ter denúncia. Não é normal, é uma exceção. O Senado está apreciando um pedido de admissibilidade de processo de impeachment sem crime de responsabilidade. Isso é uma exceção. Seletividade judicial, quando personalidades, agentes públicos, empresários, agentes políticos têm robustas provas e não corre investigação, e sobre outros, e Lula é um exemplo nacional. Por isso, o povo pobre do Brasil se levanta em toda oportunidade que Lula é atacado, porque não há nenhuma substância. E aí o ataque é um ataque para retirá-lo da possibilidade de uma disputa eleitoral. Isso ataca a democracia, não ataca só Lula. Isso não ataca só Lula, ataca as conquistas do povo pobre. Isso ataca a estrutura de autonomia do Estado brasileiro. Por isso, nós queremos aqui, além de registrar esse nosso repúdio, reiterar que a posição da bancada do Partido dos Trabalhadores de retirada da obstrução foi no sentido de garantirmos a apreciação dos PLs, da AGU, do MPU, da Defensoria Pública, do Ministério Público e da Justiça e de todos os outros PLs que estão na casa, enviados pelo Executivo, em acordo construído com as categorias profissionais, a despeito do fato de que não é normal, de que se desenha um regime de exceção, que de um golpe institucional parlamentar começa a se desenhar um golpe de Estado. A despeito disso, nós retiramos a obstrução para garantir a apreciação e a aprovação dos PLs, como eu disse, da AGU, da Defensoria e das outras carreiras. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando a terceira sessão deliberativa extraordinária para hoje, 4 de maio, às 18 horas e 1 minuto, com a seguinte ordem do dia: medidas provisórias 707, 704 e 708 de 2015, projeto de resolução número 88 de 2015. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. Encerramento da sessão, presidente. Pedido de palavra pela liderança do governo, está na mesa.